canal do projeto Iniciando no CTG. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós enquanto gaúchos ou moradores do Rio Grande do Sul. Sempre temos alguma coisa que nos identifica enquanto pessoa, ou filho do fulano, ou morador de tal cidade, alguma coisa que as pessoas dizem, isso é coisa de tal família, ou isso é coisa de quem mora no tal lugar. Pode ser o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, algum costume ou tradição que a gente tem na nossa casa, seja com comida ou alguma coisa que a gente costuma fazer. E esses itens, quando passam a ser populares ou usados por muitas pessoas, podem se tornar símbolos desse lugar. Então existem símbolos do nosso estado, símbolos do Rio Grande do Sul. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os símbolos oficiais que estão ditos por lei, que são símbolos que representam o nosso estado e nos representam como pessoas. Então esses símbolos são coisas que tem muito frequente no nosso estado, que quase não tem em outros lugares, então são muito populares no Rio Grande do Sul. Existem os símbolos cívicos, que foram criados por alguém e que se tornaram comuns, se tornaram referência para o nosso estado, e existem os símbolos que são oficiais, mas que são da natureza, que são naturais, que não foram criados por ninguém. Então vamos lá, começando pelos símbolos cívicos, nós temos a bandeira, o brasão e o hino rio-grandense. Vamos começar então pela bandeira. A bandeira, como a gente conhece hoje, não começou desde o início desse jeito. Lá na Revolução Farroupilha, que começou em 1834, 35, durou 10 anos. Em 1836, eles usaram cores comuns, né, para aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas que estavam lutando, para representar aquele grupo. Então, eles usaram a bandeira tricolor, verde, vermelho e amarelo, sem o brasão no meio, e que hoje em dia existem vários significados para essas cores. Alguns dizem que foi usado o verde e o amarelo da bandeira do Brasil, separado pelo vermelho do meio, que poderia ser sobre um grupo, a representação de um grupo daquelas pessoas, ou pelo sangue da guerra, tem várias simbologias para as cores. Alguns dizem que era por causa da cor da bandeira de Portugal e de Espanha, ou ainda pelo significado da cor, esperança, bravura, a firmeza. Então depende muito de quem pesquisou, de quem escreveu, onde se lê essa informação, podem ter vários significados a cor. Então a bandeira ela não tinha o brasão que tinha no meio. Só um pouquinho mais tarde é que se criou o brasão, como a gente tem hoje. Se vocês olharem com detalhe ele, tem muitos desenhos e cada desenho do brasão representa alguma coisa. Então é bem bacana vocês pesquisarem e aprenderem um pouquinho mais sobre o brasão que está na bandeira do Rio Grande do Sul. Também existem diversas fontes que dizem quem desenhou o brasão como ele é hoje. Mas de início se diz que era um desenho que tinha no lenço de Bernardo Pires. E a partir deste lenço é que foi desenvolvido um pouquinho mais e foi implantado o lema Liberdade, Igualdade e Humanidade, que está no brasão até hoje. Então também os autores podem mudar, tem alguns que diferem um pouquinho, mas vocês podem pesquisar e estarem vendo. Vocês podem notar também que no brasão tem lá República Rio-Grandense 1835, porque foi esse o nome que nós recebemos no estado do Rio Grande do Sul quando pediu a independência do Brasil. A gente sabe que a gente não conseguiu independência, a gente ainda é um estado, não se tornou um país, mas durante a Revolução Farroupilha se teve esse nome, República Rio-Grandense, e isso está no brasão até hoje. Nós não somos uma república, mas representa aquela luta, aquelas batalhas, aqueles ideais que foram na Revolução Farroupilha. E por último, então, o nosso hino. O hino também é da época da Revolução Farroupilha, que em 1838 eles ganharam uma batalha, não vou entrar aqui em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas os prisioneiros dessa batalha, né, eles não foram mortos, então eles foram presos. Entre eles tinha uma banda de música
que acompanhava também nas guerras, nas batalhas, e entre essa banda tinha o maestro José de Mendanha. E aí eles foram, de certa forma, obrigados a compor a melodia para eles. Então não tinha letra, no início era só a música com os instrumentos. Mais tarde, Francisco Pinto da Fontoura escreveu a letra da música, né, para acompanhar com aquela melodia do Joaquim José de Mendanha. Só que o hino ele sofreu 3 alterações para chegar no que a gente tem hoje em dia, tá? Então ele tinha mais versos, depois tirou um verso, depois acrescentou outro verso. Então ele teve 3 alterações, já existiram 3 hinos, bem próximo do que a gente tem hoje, só que em outras versões tinham frases, tinham versos a mais do que tem hoje, até que foi oficializado em 1933, quando ia ser comemorado o centenário da Revolução Farroupilha. Um grupo resolveu então oficializar o hino. Então eles retomaram o hino, adaptaram um pouquinho ele, tiraram o que não fazia mais sentido, e em 1934 foi oficializado o hino rio-grandense. Então esses são os 3 símbolos oficiais cívicos do Rio Grande do Sul: a bandeira, o brasão que está na bandeira e o hino que a gente canta hoje. Mas além desses 3 símbolos, existem outros que eu já falei para vocês, são símbolos que representam o nosso estado. E vamos então para esse símbolo. Então, começando pelo cavalo crioulo. Isso mesmo, não é só cavalo. Quando a gente assiste filmes americanos, a gente vê que existem outras raças de cavalo. Alguns são maiores, alguns têm a pelagem diferente. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos o cavalo crioulo. Ele é um pouquinho mais baixo do que os cavalos que a gente vê nos filmes ou cavalos que desfilam, enfim. Mas ele é muito forte, muito resistente, porque ele foi se adaptando às temperaturas e vegetações aqui do nosso estado. Como assim ele teve que se adaptar? Exatamente. Lá vocês já devem ter estudado, ou ainda vão estudar, sobre Cristóvão Colombo, quando ele chegou nas Américas. Então, mais ou menos lá na América Central, em 1493, ele trouxe junto alguns cavalos. Esses cavalos foram se soltando e os jesuítas trouxeram para a região sul da América. Isso envolve o Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, então alguns outros países da América do Sul. E esses cavalos, eles foram se soltando e eles ficaram soltos no estado por mais ou menos 400 anos. Então vocês imaginam quando os cavalos ficam soltos, ou um animal que fica solto, ele tem que se acostumar àquele clima, se é calor, se é frio, àquela altitude, né, a altura do lugar onde ele vive, a alimentação, então nem sempre ele vai ter um lugar com muitos alimentos. Então esse cavalo foi se adaptando e depois os índios viram que eles podiam usufruir dos cavalos que eram muito fortes. Então eles conseguiram, lá no Pampa, então os índios pampianos conseguiram domar alguns desses cavalos, por isso que os índios pampianos são conhecidos por serem os mais bons cavaleiros do nosso estado. E depois os cavalos então foram sendo inseridos dentro da população do Rio Grande do Sul, e até hoje ele é um grande amigo dos homens do campo, principalmente. Hoje em dia eles participam de rodeios, de gineteadas, então dificilmente vocês vão ver um homem que participa de um piquete, de um rodeio, sem ter o seu cavalo. Então o cavalo, ele era conhecido como bagual quando ele não era castrado, então ele era chucro, ele era mais brabo, enfim, e depois que ele foi domado, ele virou um cavalo muito dócil e ele participa das atividades do homem até hoje em dia. O Rio Grande do Sul, é importante a gente saber, ele é o segundo estado que mais tem criação de equinos. Equinos são os cavalos. Então o nosso estado, por isso que ele tem o cavalo como símbolo, porque ele tem muitas criações, tem muitos cavalos aqui no nosso estado. Outro símbolo do nosso estado também é a estátua do laçador. Quem já foi para Porto Alegre, já passou lá pelo aeroporto, talvez já tenha visto a estátua do laçador, que é uma estátua de um homem que tem um laço na mão. E essa estátua, ela foi feita em 1954 por Antônio Caringi para uma exposição que acontecia em São Paulo, e ele foi vencedor dessa exposição. Ele queria representar o homem rio-grandense.
e para isso Paixão Cortes pousou para que ele pudesse se basear principalmente na vestimenta do gaúcho, então é uma vestimenta mais do campo, mais campeira, e foi feita em gesso. Depois a cidade de Porto Alegre comprou essa estátua e transformou ela em bronze para que ficasse resistente, para que pudesse ficar exposta ao ar livre. E de início ela estava exposta no Largo dos Bombeiros, só que depois foi feita uma ponte ali naquele local e ela teve que ser transportada. Então em 2007 ela foi transportada para o Sítio do Laçador, que fica em frente ao terminal do aeroporto lá de Porto Alegre. Essa estátua, ela não é muito grande, ela tem mais ou menos 4 metros, mais 2 metros do pedestal que fica embaixo dela, mais um pouquinho do monte, então ela é alta, mas ela não é muito grande. Mas ela representa o homem do Rio Grande do Sul, principalmente pela vestimenta, então também em 2008 ela foi transformada em símbolo do Rio Grande do Sul. Outro símbolo que nós temos também, as outras profs vão contar para vocês. Então, olha só, fique atento aos próximos símbolos que as profs vão contar para vocês um pouquinho. Vai falar um pouquinho sobre chimarrão. Chimarrão é uma bebida tradicionalmente da região sul do país, mas principalmente no Rio Grande do Sul, o nosso estado, onde a gente mora. Mas o que é o chimarrão? Chimarrão é uma bebida que todo gaúcho bebe, ou pelo menos tem que beber uma vez. Chimarrão é uma bebida quente feita com erva mate. No chimarrão, a gente precisa de uma bomba, de uma cuia, a nossa erva mate e a água, aquecida a mais ou menos a 70 graus. Prof, o que é uma erva mate? Erva mate é uma planta, é uma erva bem tradicional aqui na região sul. Os primeiros povos a terem conhecimento dessa erva foram os índios. Antigamente, a erva mate era usada como um chá para aliviar dor de barriga, como qualquer outro chá. Com o passar do tempo, eles foram vendo que aquele chá não era apenas um chá, era muito mais especial, com um gosto amargo, um gosto único. E com o passar do tempo, uma das maiores paixões do gaúcho surgiu, o chimarrão. Deve estar se perguntando, mas prof, e o tererê? É o chimarrão? Não, o tererê não é um chimarrão. O tererê é feito com água gelada. Muitas pessoas botam até suco no tererê. O tererê também tem outra forma de ser feita. A erva é muito mais grossa e muito mais seca que a erva do nosso chimarrão. E vocês já tomaram chimarrão? Vocês gostam de chimarrão? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Isa. Então, para começar, hoje a Prof. vai falar um pouquinho sobre a marcela. Essa planta é a planta símbolo do Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece como Marcela, né? Mas, na verdade, o nome dela é Marcela. É esta aqui, ó. Nossa, que dá pra ver mais ou menos. Esta planta, ela também é conhecida como Marcela do Campo, Camomila Nacional, e eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, ela tem muitas propriedades. Ela é um antialérgico, calmante. Vocês sabiam que a Marcela é uma tradição? Então, todo ano, no período de Quaresma, que é quando é Sexta-feira Santa, as pessoas saem em busca da Marcela. E a Marcela, ela virou símbolo do Rio Grande do Sul no dia 5 de dezembro de 2002. Agora, a Prof. vai falar de outro símbolo que eu também tenho certeza que vocês conhecem, mas talvez vocês não saibam que é o símbolo do Rio Grande do Sul. Então, a ave, que é o símbolo aqui do nosso querido estado, é o quero-quero. Esta ave, ela é considerada o sentinela dos pampas, aquela que está sempre alerta a tudo que acontece. Ela sempre defende bravamente quem tenta pegar os seus passarinhos no ninho, né? Não sei se vocês já viram, mas elas sempre estão alerta, olhando em todo o redor, se elas enxergam alguém, então elas protegem os seus filhotes. E vocês sabiam que um dos símbolos do Rio Grande do Sul é uma flor? Isso mesmo, uma flor. A flor brinco de princesa.
Esse nome se deu por conta das suas flores, que ficam pendentes para baixo, assim formando um pequeno sinuzinho que parece mais um brinco de princesa. E ela é tão bonita que varia de todas as cores, entre rosa, roxo, amarelo e até mesmo azul. E elas são lindas. E não teria como dar outro nome a não ser brinco de princesa, o nome de uma realeza. Então, tem outro símbolo aqui no nosso estado que eu tenho certeza que vocês também conhecem. Popular todos os domingos comemos em família, que é o prato típico do Rio Grande do Sul, que é o churrasco. Então, acredita-se que o churrasco ele começou a ser popularizado aqui no Rio Grande do Sul no século XVII. Então, era feito um buraco no chão e a carne temperada com cinza. Com o tempo, novas técnicas foram aperfeiçoando o preparo do churrasco. Desde então, este prato é um dos símbolos da culinária gaúcha. Só para que vocês tenham, para que vocês leiam só quais símbolos que a gente tem. Nós temos o cavalo crioulo, que foi instituído por lei em 2002. Ele é o animal símbolo do estado, como o cavalo. Nós temos o brinco de princesa, que foi instituído por lei em 1988, então é a flor símbolo do nosso estado. A marcela ou macela foi instituída por lei em 1980, então é uma planta medicinal. Como ave símbolo, nós temos o quero-quero, também de 1980. A erva mate, do mesmo ano, como árvore símbolo. Então, a erva mate a gente conhece só lá do pacotinho, já moída, mas antes disso ela é uma árvore. Nós temos o chimarrão como bebida, que foi instituído por lei em 2003, no mesmo dia que o churrasco como comida, como prato típico. Em 1966 nós temos então o hino, a bandeira e o brasão. Então vocês percebam que os símbolos, eles não foram instituídos todos de uma vez, foram aos pouquinhos sendo reconhecidos como parte do nosso estado e como representatividade para todos nós. E agora, como atividade, já que vocês aprenderam muito sobre os símbolos do nosso estado, nós queremos que vocês façam alguma dessas coisas durante essa semana. Pode ser um churrasco, ou cevar um chimarrão e tomar com a família, ou fazer um chá de macela, ou cantar o hino, ou escutar ele, que provavelmente faz tempo que vocês não escutam, já que vocês estão em casa, e geralmente a gente faz isso na escola. Então vão dar uma pesquisada no hino. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lembrarem, para vocês sentirem aquele orgulho quando se escuta o hino. Se não lembram da bandeira, vão olhar na internet. Se não conhecem a Flor Brinco de Princesa e tiverem como visitar uma floricultura para conhecer ou pesquisar na internet também, então a gente quer que vocês façam alguma dessas atividades para resgatar um pouquinho desse nosso sentimento de pertencer a um lugar e fazer parte de todos esses símbolos. Se vocês têm como passear a cavalo, daqui a pouco vocês têm um sítio, tem um cavalo, alguém que conhece, aproveitem para passear, montar o cavalo. Então, só não vão brincar com o quero-quero, que não é muito seguro. Então, a gente quer que vocês façam alguma dessas atividades para vocês entenderem por que se tornaram símbolos também. Tirem uma foto ou façam o vídeo e mandem lá para nós, o nosso grupo, que a gente vai estar publicando no nosso Instagram, Projeto Iniciando no CTG. Então, não deixe de fazer essa atividade, manda para nós que a gente vai ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre de curtir ele, que é muito importante a gente saber qual foi a opinião de vocês, se vocês gostaram de aprender sobre os nossos símbolos ou não. Então, até semana que vem, um forte abraço e a gente tá com muitas saudades.